Olha, esse carro aqui tá fazendo a BYD suar frio aqui no Brasil. Exatamente, o Geely X2 tem excelentes predicados. E bom, nesse vídeo aqui você vai descobrir quais são esses 5 predicados. Será que são pontos que realmente vão te fazer levar um X2 para casa? Fica aqui para você descobrir, vem comigo. E aí, tá ansioso para conhecer um pouquinho mais do Geely X2, não é? Então antes disso, já não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, viu? Deixa seu like aí, assim esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas. E também eu te convido a se inscrever aqui no canal, mete bronca no botão que tá aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e vamos partir para o primeiro ponto que você precisa saber sobre esse carro aqui. Bom, vamos para o interior aqui do X2 para a gente conversar. E uma das coisas legais desse carro aqui está justamente no porta-luvas. Essa versão topo de linha, ele se transforma em uma gaveta com 10 litros de capacidade. Não é aquela tampa tradicional que cai. Essa fica justamente para a versão mais em conta, né? A versão de entrada do X2. Vamos falar sobre algo crucial que precisa ser dito. Está aqui no banco traseiro, espaço interno. Vamos lá, vem comigo. Bom, chegamos aqui ao banco traseiro para falar de espaço interno. E olha que o espaço aqui é realmente muito generoso. Estou sentado atrás do banco do motorista, regulado exatamente para a minha forma de dirigir. Tenho 1,73 m, não sou alto, mas o que a gente vê aqui realmente, olha, um latifúndio. Um palmo e 4 dedos do meu joelho até o banco dianteiro. Para cruzar a perna aqui, olha, sem dificuldade alguma. Estou super confortável, super espaçoso. Claro, 4 pessoas aqui vão com excelente folga, excelente conforto. O passageiro central vai um pouquinho mais desconfortável, mas não muito. Ainda assim, muito bom aqui, viu? Ele só vai ter um pouquinho de briga aqui para o espaço, né? Para os ombros. Mas, de fato, muito interessante aqui o espaço interno, riquíssimo. Muito bom mesmo. Isso se deve também ao entre-eixos de 2,65 m, bem maior que o Dolphin Mini e 5 centímetros menor do que o Dolphin. Para você ter noção, um Compass atualmente tem 2,63 m de entre-eixos. É o mesmo entre-eixos de T-Cross e de Virtus, por exemplo. Nada mal, né? Realmente essa questão do aproveitamento de espaço aqui é muito bom, tanto, né, aqui para os bancos quanto para a cabeça também. Eu tenho quase um palmo da minha cabeça até o teto. Esse formato dele, né, com o teto mais alto, acaba pesando muito a favor. E a sensação que você tem aqui é de que o painel está super longe de você. E está longe mesmo aqui. O carro é muito bem aproveitado em termos de espaço interno. Então, sem dúvidas, é um pontaço para o X2 e que deixa ele bem à frente do BYD Dolphin Mini, viu? É inevitável a comparação, mas realmente o Geely leva uma boa vantagem por aqui. Vamos lá falar de porta-malas? Vamos nessa? Bom, vamos chegar ao porta-malas, que pode ser aberto tanto por aqui quanto pela chave. Basta pressionar o botão da chave e a abertura acontece. Vamos lá. São 375 litros, ele é maior que o BYD Dolphin Mini e demonstra realmente a capacidade que esse carro aqui tem de aproveitar o espaço ao máximo. Realmente muito interessante o que a gente vê aqui. Aqui temos o capô, mas no capô, que pode ser aberto aqui pela chave, ele não tem o motor. Por aqui, um compartimento de carga de 70 litros, segundo a Geely, vai ajudar aí a complementar o espaço do porta-malas. Ah, mas o motor não deveria estar aqui? O motor é montado sob o eixo traseiro, ou seja, esse carro aqui ele tem tração traseira. Exatamente. Bom, para a gente começar a andar aqui no X2, vale ressaltar que ele já está ligado. Para eu ligar o carro, basta que eu o destrave e em seguida pise no freio. Então, já ligar ar-condicionado, multimídia e o carro já está pronto para andar. Coloquei aqui no drive
E vamos embora para a gente falar as impressões que a gente tem a respeito do Geely EX2. E eu vou começar falando sobre desempenho, que foi o nosso gancho, né, para a gente entrar aqui no carro. A gente tem um motor de 116 cavalos, 15,3 kgfm de torque. Não é um grande motor, não são grandes números, mas tem um diferencial aqui, que é justamente a tração traseira. E isso aproveita muito mais a potência do carro e não faz com que ele distracione, com que os pneus patinem, com que cante pneus. Você realmente tem um aproveitamento muito bom da potência, e uma das coisas que é mais legal aqui, por ser um carro elétrico, é justamente o torque instantâneo. Você tem um torque muito bom, você pisa e ele responde. São 3 modos de condução: o modo normal, que é o que eu estou agora, o modo eco, justamente para voltar aí a economia, né, para você não diminuir tanto assim a autonomia, e o modo esporte. A diferença entre esses modos, ela é sensível, principalmente o modo esporte. Você nota que a resposta do acelerador é bem mais rápida, e o modo eco, ele já é bem mais anestesiado. Para você mudar os modos de condução, basta vir aqui na central multimídia e, né, descer ali o menu, e aí você tem os modos de condução por aqui. Esse carro vai muito bem, o desempenho dele é muito satisfatório. Eu particularmente gostei muito do que eu vi aqui. Ele anda bem, ele responde bem. Então você tem um carro muito interessante para o dia a dia, e realmente me surpreendeu, né? E uma das coisas que eu mais notei é a diferença dos extremos nos modos. O modo econômico deixa o carro bem mais letárgico, bem mais amansado, e o modo esporte já deixa um pouquinho mais arisco. Uma coisa que eu senti falta aqui foi no modo esporte a direção ser um pouquinho mais pesada, né? E aí a gente já entra para falar sobre dirigibilidade. Você tem uma direção elétrica aqui muito bem calibrada, o carro é gostoso de dirigir, e é realmente muito legal esse carro no dia a dia. Ele tem diversos aparelhos eletrônicos aí, ele tem diversos apetrechos eletrônicos que vão, de fato, melhorar a experiência aqui, vão deixar mais fácil, mais dócil a condução desse carro. Estou falando, por exemplo, da câmera 540. Por que 540? Porque você tem aqui no canto esquerdo da tela a câmera 360, e ao mesmo tempo você tem do lado aqui mostrando uma parte de 180 graus. E isso acontece quando você vai fazer, por exemplo, uma conversão. Você deu a seta, aparece aqui na central multimídia o lado correspondente dessa seta, né? Então você vê o carro aqui e consegue ver um ângulo de 180 graus do que você tem, né? Então isso é algo muito interessante que ajuda muito na condução. Kit ADAS 2 com o sistema Stop and Go. Você seleciona ali o controle de cruzeiro adaptativo, ele leva o carro na velocidade que você configurar, e se o carro da frente diminuir, né, a velocidade ou até parar, ele diminui e para. E um diferencial desse ACC aqui, com esse novo nível do Kit ADAS, é justamente que se o carro da frente parar, ele para. E o sistema ele não é desativado, como acontece em alguns sistemas mais antigos, como por exemplo o da Volkswagen, o ACC da Volkswagen, de Nivus, Virtus, T-Cross. Ele desativa numa certa velocidade e pede uma interferência do motorista. Aqui não é o caso. Se o carro parar, o EX2 para, e se o carro retomar, o EX2 vai junto, ele retoma a velocidade. Então isso é um ponto muito interessante. Uma coisa que eu gostei muito são os faróis desse carro, eles iluminam muito bem à noite. Tornam muito mais fácil a vida do motorista para enxergar, principalmente naquelas ruas mais escuras. Direção, como eu já falei, ela é bem direta, faltou pesar um pouquinho mais ali no modo esporte, e isso é muito legal. A suspensão dele, ela interfere muito bem, para falar a verdade, né?
ela dá uma segurada naquelas oscilações, naquelas inclinações da carroceria e sem deixar aqui dentro desconfortável. Ela filtra bem as irregularidades, ela não transmite aqui para dentro as irregularidades do solo. E ela inclina pouco, ela inclina de maneira justa, né? Os freios são bons e ainda tem sistema regenerativo, né? Justamente para aproveitar aquela energia gerada ali e recarregar a bateria. Então isso é algo muito interessante. E a suspensão, como eu falei, ela é boa para dirigibilidade e boa para o conforto. Eu vou de Geely sem dúvidas, porque a diferença de preço é mínima, ou até igual, dependendo aí da situação, né? A gente viu em algumas situações o Geely EX2 a R$ 119.990, preço de BYD Dolphin Mini. Então, preços iguais, você tem um carro mais espaçoso, com maior porta-malas e uma construção bem interessante, por mais que o acabamento não seja de tão boa qualidade, mas muito competente, né? Eu ainda vou de EX2 porque, falando apenas de carro, ele é mais carro que o BYD Dolphin Mini. Eu achei muito interessante essa jogada da Geely de fazer um carro que realmente acaba mirando em algumas coisas o Dolphin, né? Por ser um carro de porte maior, ele é 1 centímetro maior que o Dolphin, também tem entre-eixos muito próximos, tem mais porta-malas que o Dolphin Mini, então assim, ele tem ótimos predicados e é um custo-benefício excelente. A Geely sem dúvidas acertou e muito desse carro. A competência da Geely para posicionar esse carro, tanto em termos de produto quanto em termos de preço, foi uma ótima sacada que vai dar dor de cabeça sim para os BYD. A minha opinião, você já soube, mas agora eu quero saber a sua opinião. Fala aqui embaixo nos comentários. Você iria de Dolphin Mini ou de EX2? São rivais bem diferentes, mas com preço muito semelhante. A gente está falando da versão topo de linha mesmo assim, mas é uma coisa muito legal saber que a gente tem ganhado opções mais interessantes. Opções que vão rechear o mercado e dar uma dorzinha de cabeça boa para o consumidor, que vai ter que analisar muito bem o que for escolher. Gostou dessa avaliação? Então, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações aqui embaixo, assim você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E bom, por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. 5 pontos positivos. Bom, esses foram 5 pontos positivos que você precisava saber a respeito do BYD não. 5 pontos positivos. Bom, esses foram 5 pontos positivos que você precisava saber a respeito do Geely EX2. Gostou do vídeo? Gostou do carro? Já deixa um like aí. E se você é daqueles que gosta de saber todos os detalhes de automóveis, ver pontos positivos, negativos, avaliações detalhadas, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Por hoje é só, mas eu te vejo lá no próximo vídeo.